Amém. Queridos, abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, livre-se de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja e difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio deles cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça e não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que nós já vivenciamos hoje, Pai. E obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Pai, até o dia de hoje. E cada dia mais venhamos a buscar mais de Ti. E cada dia mais venhamos a honrar mais a Ti. E cada dia mais sejamos instrumento de multiplicação na Tua mão. Que o Teu nome cresça e o nosso diminua. Continua falando conosco da mesma forma que o Senhor vem fazendo através das leituras, dos cânticos, das orações que chegam até o trono da Tua graça. Agora através da Tua palavra. Que eu não venha falar de mim, Pai. E que a Tua palavra adentre o coração de cada um dos Teus filhos e faça morada. E que ao sair por aquela porta nós sejamos praticantes da Tua mensagem. Te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o título da mensagem de hoje, ela expressa algo muito importante para mim e para você. Um desejo nosso, um desejo que nós temos no nosso coração e que é relatado de fato no versículo 2. E o título da mensagem é: como experimentar plenamente a salvação. Como experimentar o céu aqui na terra. Como experimentar as mais diversas bênçãos que o Senhor tem para nós aqui neste plano. Como de fato estarmos felizes e satisfeitos com tudo aquilo que temos. Como de fato encarar esse mundo tenebroso, mas não encarar de cabeça baixa, acreditando que não tem mais jeito, que não tem mais saída, mas encarando de fato com a cabeça erguida, sabendo que o nosso momento aqui é transitório e que em breve nós vamos estar de fato vivendo verdadeiramente o céu. Amados, Pedro, ele continua mostrando aquelas pessoas ao qual ele direcionou essa carta, aquelas igrejas que nós vimos na mensagem anterior, que fazem parte hoje
de um grande país chamado Turquia. E Pedro, ele estava escrevendo àqueles que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo humilhados, que estavam passando por dias difíceis. E Pedro, ele continua dizendo àquelas pessoas que se de fato eles continuassem a obedecer, que se de fato eles continuassem a avançar, que se de fato eles continuassem a caminhar, eles iriam e poderiam desfrutar daquilo que o Senhor Deus falou ao profeta Isaías no capítulo 1 e no versículo 19 do livro que leva o seu nome, que diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Amados, Pedro, ele continua passando para aquelas pessoas, transmitindo a ideia de que se continuarmos olhando para Cristo, se continuarmos tendo Deus como nosso referencial, se continuarmos avançando com foco em Cristo, não imaginando que esse avançar vai nos livrar de dificuldades, de problemas, de angústias, mas que quando eu olho para Cristo, eu consigo um gás novo. Quando eu olho para a cruz, eu me lembro do que Cristo passou por mim e eu avanço. E isso faz com que eu consiga desfrutar do melhor dessa terra. Isso faz com que eu consiga de fato viver o céu aqui na terra, caminhando dia após dia, crendo que Cristo não me abandonou, crendo que eu não estou só, crendo que Cristo tem um plano preparado e que os planos de Cristo não são de mal e sim de bem. Isso, meus amados, quando nós interiorizamos para cada um de nós, isso faz uma diferença grande na nossa trajetória cristã aqui na terra. Isso faz com que, além de nós estarmos com um foco que é Cristo e não em mim, mas sabendo que passando por dificuldades, aquele ao qual eu estou olhando vai estar comigo e não vai nos desamparar, não vai nos deixar só. No mesmo texto de Isaías, ele diz que está conosco sempre, que não nos abandona. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu não te desamparo, eu estou do teu lado. Mas nós precisamos cada dia mais guardar isso dentro dos nossos corações. No versículo 1 deste texto, Pedro, ele faz uma conclusão do capítulo anterior. No versículo 1, Pedro, ele faz um fechamento de todo o capítulo 1 que nós trabalhamos no culto passado. Se nós fôssemos parafrasear aquilo que está no capítulo 1, utilizando o versículo inicial do capítulo de número 2, poderíamos fazer o seguinte: já que somos escolhidos, santificados e purificados, precisamos nos livrar da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e da murmuração. O tema da mensagem passada foi esse: você, e não quem está do seu lado, é escolhido por Deus. Você foi santificado, você foi separado por Deus, e através dessa separação Ele purificou-lhe, através do sangue de Cristo Jesus. Portanto, já que você é essa pessoa escolhida, no meu e no seu dia a dia, precisamos nos afastar cada vez mais da maldade. Precisamos cada dia mais nos afastar do engano. Aquele engano que diz que você não serve. Aquele engano que diz que você não tem mais jeito. Aquele engano que diz: para que você vai para a igreja
Se você passou a semana toda afastado de mim, aquele engano que faz com que você não consiga olhar para Cristo. Mas Cristo, Ele continua de braços abertos. Cristo, Ele continua dizendo a mim e a você que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele continua dizendo a mim e a você que está cansado e sobrecarregado, que vá até Ele, que Ele está de braços abertos para lhe aliviar. Mas como nós somos escolhidos, santificados e purificados, precisamos experimentar plenamente a salvação que Cristo nos dá aqui na terra, e precisamos nos livrar desse engano. Precisamos nos livrar da ideia que eu estou em um ambiente religioso, sentado, salvo e satisfeito. Precisamos nos livrar desse engano, que eu não preciso conversar com meu irmão da esquerda, que eu não preciso conversar com meu irmão da direita, que eu não preciso atravessar a porta do quarto para falar com o meu filho, para falar com o meu cônjuge, para falar com um parente. Eu preciso me livrar desse engano que faz com que nós venhamos a viver dia após dia sem sair do lugar. Muitas vezes nós estamos vivendo esse aprisionamento que faz com que nós não estejamos nos alegrando por tudo aquilo que Deus deu para mim e para você. Amados, nos livremos do engano. Viva plenamente o céu na terra. Lembre-se que você é santificado, purificado e escolhido por Deus. Quando Pedro ele continua afirmando que precisamos nos livrar da maldade, do engano, da inveja. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Presta bem atenção. A tua família é a melhor que tem. A tua igreja é a melhor que tem. Os teus amigos são o melhor que tem. A tua vida é a melhor que tem. O teu emprego é o melhor que tem. Os teus bens são os melhores que você tem. Tudo o que você é o melhor que tem. Às vezes, queridos, por não entendermos isso, vivemos uma utopia de viver a vida do outro. Vivemos uma utopia de ter o que o outro tem. Vivemos uma utopia porque não temos a esposa que o outro tem. Vivemos uma utopia de não termos os filhos que o outro tem. Vivemos uma utopia de não ter o emprego que o outro tem. Queridos, você tem aquilo que Deus colocou na sua mão. E se algo a mais Ele tiver para você, Ele vai transmitir. E isso eu não estou dizendo para você ficar sentado esperando tudo acontecer. Mas quando você anda, você avança, Deus, Ele está contigo. Se claro, aquilo for o propósito dEle. Mas eu preciso me livrar dessa inveja, que às vezes nós dizemos, eu não tenho essa inveja. Será? Será que quando você olha para alguma coisa, você não diz, poxa, eu queria ter aquilo? E isso não é ruim, isso é legal. Quando eu olho assim para uma Kombi bastante novinha, eu digo, poxa, eu queria ter essa Kombi bem novinha. A Kombi de 12 lugares para carregar todo mundo aí. Poxa, ia ser massa. Mas quando eu passo a viver em função dessa Kombi, porque eu olho o meu irmão e ele tem, e eu digo que eu também posso ter, e eu vou acabar invejando aquilo. E uma bênção que poderia ser na minha vida passa a ser uma maldição. Amados, você é escolhido, santificado, purificado, para viver plenamente a salvação que Cristo tem para mim e para você. Mas inicialmente,
precisamos nos livrar da maldade, do engano, da hipocrisia e da inveja. E a última coisa que Pedro, ele fala nesse versículo, que nós precisamos também nos livrar, é da difamação. Todo mundo sabe o que é difamação? Sabe? É falar mal dos outros. É falar mal dos outros. Querido, quer viver o céu na terra? Para de falar mal da vida dos outros. Quer viver o céu aqui na terra? Ore pela vida dos outros. Quer viver o céu aqui na terra? Se relacione com os outros. Quer viver e experimentar aquilo que Deus tem preparado para você aqui? Se relacione, cuide, ame, interceda, zele, acolha, ensine, porque isso vai fazer com que haja transformação na vida daquela pessoa ao qual você estava apontando uma alça de mira errada. Aponte a alça de mira de Jesus, que saia da tua boca palavras que edificam. Por quê? Porque você é escolhido, porque você é santificado, porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, para viver bem o céu aqui na terra. E mais uma vez, viver o céu na terra não é só ter vitórias. Viver o céu aqui na terra não é só ter bênçãos. Viver o céu aqui na terra não é só ter dinheiro. Viver o céu aqui na terra é fazer como Paulo, em um momento bem interessante, ele diz: eu sei o que é ter pouco, e sei o que é ter fartura. Eu sei o que é não ter o que vestir, e sei o que é estar bem vestido. Eu sei passar por dificuldades, e sei estar em abundância. Por quê? Porque Cristo, Ele me fortalece. E é por isso que eu posso todas as coisas. Isso é viver o céu na terra. É saber que vamos passar, não por poucas, mas por muitas aflições. Mas Jesus, Ele vai estar conosco. Após a conclusão que Pedro faz no versículo 1, ele informa como nós poderemos experimentar plenamente essa salvação. Como nós iremos de fato experimentar de maneira íntegra aquilo que Deus tem para nós. Esse experimentar tem por definição a ideia, como eu transmiti para os amados, de viver o céu aqui na terra, gozar das prerrogativas celestiais, mesmo estando aqui. E aí no versículo 2 ele diz: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio deles cresçam e experimente plenamente a salvação. A partir desse versículo nós podemos extrair 3 pontos que vão nos ajudar a, enquanto o céu não vem, nós possamos desfrutar deste céu agora, deste céu aqui, deste céu hoje. Amém? Glórias a Deus. A primeira coisa que nós vemos nesse versículo de número 2, que de fato vai nos ajudar a viver o céu aqui na terra, é termos a vida como a de um recém-nascido. E hoje foi espetacular, porque hoje Cristo preparou tudo e nos deu uma aula prática de recém-nascido, trazendo Saulo para cá. Queridos, quando nós de fato vivemos o céu na terra, nós precisamos ter em mente e nos transformar
como Saulo. Isso foi muito difícil para uma pessoa na Bíblia. E talvez esteja sendo muito difícil para cada um de vocês, assim como por vezes é difícil para mim. Certo dia, durante a noite, talvez já entrando pela madrugada, um homem muito importante, um mestre da lei, foi se encontrar com Jesus Cristo. Quem era esse homem? Quem era esse homem? Nicodemos, muito bem. E esse homem chegando, indagando para Cristo, perguntando como ele poderia ter a vida eterna, como ele poderia andar com Cristo, como ele poderia experimentar plenamente a salvação de Cristo. E aí Cristo diz: é necessário nascer de novo. É necessário você se tornar um recém-nascido. É necessário você se tornar um pequenino. É necessário você nascer do Espírito. Amados, e é interessante porque a primeira coisa que nós vemos que um recém-nascido ele tem é confiança. Uma confiança que faz com que ele descanse. Saulo estava nos braços da mãe. Saulo ele passou para os meus braços. E Saulo continuou do mesmo jeito que estava, confiante. Ele não se preocupou se eu ia derrubar ele. Ele não se preocupou se eu ia fazer como eu faço com Josué, botar para cima, para baixo, balançar para um lado, balançar para o outro. Ele não se preocupou com nada. Ele apenas descansou. Ele apenas confiou. Amados, para vivermos o céu plenamente aqui na terra, precisamos cada dia mais confiar e descansar nos braços de Deus. Isaías 26:3 ele diz: Tu, Senhor, guardas em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Amados, para que nós possamos viver plenamente o céu aqui na terra todos os dias, precisamos confiar, precisamos nos entregar, precisamos descansar. Aonde? Nos braços do Pai. Queridos, infelizmente nós vivemos em um século muito acelerado, em um século muito automatizado. Nós vivemos em um momento que as coisas elas acontecem de maneira muito veloz e de maneira muito abrupta. E essa velocidade às vezes nos auxilia em muitas coisas, mas às vezes nos prejudica em tantas outras. Porque ao invés de descansarmos, quando não estamos conseguindo resolver algo, nós continuamos procurando e fazendo, e procurando e fazendo, e batendo cabeça, e dando murro em ponta de faca, e deixamos de descansar. E deixamos de viver o Salmo 127, e diz que se de fato o Senhor guarda a cidade, ou melhor, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam aqueles que aguardam. Se o Senhor de fato não está conosco, inútil será para nós dormir tarde, acordar cedo, porque Ele dá a cada um de nós o sono. E antes que você diga que, pastor, então eu vou ter que dormir e acordar de meio-dia. Não estou afirmando isso. Não estou afirmando isso porque nem eu faço. Quem sabe da minha rotina, sabe que eu vou dormir às vezes 1h da manhã e 6h eu estou acordado. Mas em momento nenhum eu deixo de descansar nos braços do Pai. Em momento nenhum eu deixo de olhar e dizer: tem coisas que eu consigo fazer, tem coisas que eu não consigo fazer. E assim como Saulo, precisamos guardar isso dentro dos nossos corações. Querido, Deus não te chamou para exaustão. Deus não te deu o que tu tens
para que de fato tu esteja tão atarefado a ponto de em um dia de 24 horas você não conseguir ter um momento com Ele. Você não conseguir ter um momento particular, íntimo e pessoal. E de quanto é esse momento, pastor? Eu não sei, porque o seu relacionamento é pessoal com Ele. Pode ser 5 segundos, pode ser 10 segundos, pode ser 30 segundos, pode ser 1 hora, eu não sei. Mas Cristo, Ele continua de braços abertos para mim e para você. E para experimentarmos esse céu aqui na terra, a gente precisa virar essa chave e descansar nos braços do Pai. Descansar nos braços do Pai não é plantar uma semente do lado direito, nem plantar uma semente do lado esquerdo, esticar uma rede e deitar-se nela, crendo que de maneira mirabolante essas duas árvores vão crescer e vai haver um vento impetuoso e balançar a tua rede e tu vai dormir. Não é isso. Não é dessa forma. Descansar é saber que tem coisas que você vai conseguir resolver e tem coisas que não. E é aí onde você descansa. É aí onde você olha para o céu e diz: está nas tuas mãos. Até aqui eu consegui fazer, eu consegui avançar até aqui. Eu me relacionei, eu cuidei, eu orei, eu perguntei se queria algum pedido de oração. Eu convidei aqui para minha casa. Eu convidei para a igreja. Eu estou andando junto. Mas quem vai salvar é Deus. Quem vai multiplicar é Deus. Quem vai fazer com que o sobrenatural aconteça é Deus. Mas eu e você precisamos experimentar essa salvação plena, descansando nos braços do Pai. Tem um hino que ele fala sobre isso, né? Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Viva isso. Viva cada dia mais esse descanso. Amados, a segunda coisa que nós entendemos a partir desse texto é que um recém-nascido, aquela pessoa que é santificada, escolhida, purificada para experimentar plenamente a salvação aqui na terra, ela precisa de um bom alimento. Ela precisa se alimentar de maneira adequada. E o recém-nascido, ele busca o leite materno. O recém-nascido, ele apenas sentindo o cheiro do seio da mãe, ele vai tateando com sua boca até chegar naquele local onde ele vai receber aquele alimento perfeito, e ele puxa aquilo de maneira que ninguém consegue tirar da mão dele. Mesmo assim, precisamos ser a mim e a você, buscando o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas. E amados, eu preciso me perguntar todos os dias: de que eu tenho me alimentado? De que eu tenho me nutrido? De que eu tenho sido revestido? Se passarmos um dia sem comer, como ficamos? Com fome, fraco, estressado. Tem gente que se passar da hora de comer, fica daquele jeitinho. Juninho é um desse, né, Juninho? Juninho, quando passa da hora de comer, ele já fica estressado. Um dia a gente foi almoçar e de minha cabeça já está doendo, já está passando da hora de eu comer. E se alguém tiver algum patógeno, se alguém tiver alguma dificuldade com pressão alta, diabetes, isso vai fazer um problema muito maior. E se nós ficarmos sem alimento espiritual, como será que fica a nossa vida?
Se ficarmos sem alimento espiritual, como ficará a nossa vida? Da mesma forma, como sem um alimento físico, nós vamos ficar fracos. A nossa irritabilidade, ela vai lá para cima. Por quê? Porque eu não vou conseguir exercer Colossenses, do capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Assim como Cristo te suporta, tu também precisa suportar. Nós vamos ficar meio que com dor de cabeça, porque está faltando nutriente, está faltando alimento, está faltando energia para esse corpo. Cada dia mais eu vou ficar desanimado, cada dia mais eu vou olhar para a minha Bíblia como se aquilo fosse um estorvo, cada dia mais eu vou olhar para as programações da igreja como se aquilo não fosse para mim. Cada dia mais, quando eu ouvir falar de relacionamento, de vida na vida, de relacionamento discipular, de multiplicação, isso eu vou olhar e vou dizer: não, isso não é para mim, isso não é comigo. Queridos, quando falta alimento espiritual, nós enfraquecemos. Mas é lindo, 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 extraordinário como Deus ele faz conosco, porque mesmo fracos, Ele nos pega, Ele nos coloca no braço, Ele faz com que alguém chegue até nós e dá um sulavanco e diz: vamos lá, meu irmão, vamos lá que a gente está junto. Ele faz com que alguém pegue uma música e cante, e aquela música toque ao nosso coração, e nós venhamos a estar mais uma vez reerguendo, olhando para o foco. Escutamos uma frase ontem no Multiplique, e quem estava lá vai se lembrar: podemos desanimar. Vamos de novo. Podemos desanimar. Podemos desanimar. Não desista não. Não desista não. Não desista de procurar, de buscar o puro leite espiritual. Não desista, meu irmão. Não desista, porque esse leite, assim como o leite materno, é ideal para o recém-nascido. Esse leite espiritual é ideal para mim e a você, porque ele contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento meu e seu, na trajetória que Cristo coloca para nós aqui na terra. Mas esse desejo, ele tem que vir de cada um de nós. E quando nós não estamos com esse desejo, Cristo move pessoas para estar ao nosso lado, nos impulsionando. Mas mesmo assim a ação é minha e sua, porque a palavra de Deus diz que nada é por força nem por violência. Nada é por força, nem por violência. Mas nunca esqueça que você é escolhido. Nunca esqueça que você foi santificado. Você é diferente. Você é diferente não pelo que você veste. Você não é diferente não por conta do seu cabelo, da sua maquiagem, da sua barba. Você é diferente porque você foi purificado e lavado pelo sangue de Cristo. E sendo diferente, sendo purificado, você vai poder desfrutar do melhor dessa terra, mas olhando para Cristo e tendo cada dia mais esse alimento que vai lhe proteger contra infecções, vai lhe proteger contra algumas dificuldades, vai desenvolver o seu córtex cerebral. Esses ou essas são as funções do leite materno: proteger contra infecção, desenvolver o córtex cerebral, fortalecer o sistema imunológico. O leite materno, ele é extraordinário, e não foi por acaso que Pedro coloca o texto dessa forma, porque para nós vivermos o céu aqui na terra, precisamos nos proteger contra as infecções que estão minando a nossa comunhão com Deus, o propósito de Deus na tua vida. Você precisa cada vez mais se proteger.
Buscar o puro leite espiritual vai fazer com que você se proteja contra essas infecções que todos os dias estão aí à porta, minando a sua comunhão com Deus, dizendo que se você já foi no culto dominical, você não precisa de mais nada, apenas continuar a sua semana vivendo da mesma forma, e na semana que vem você vem para a igreja recarregar as baterias e está tudo tranquilo e tudo favorável. Amados, o puro leite espiritual vai fazer com que você esteja se protegendo contra essas infecções, e você vai cada dia mais buscando a Deus, cada dia mais orando a Deus, cada dia mais lendo um versículo da palavra de Deus, e isso dia a dia vai aumentando, e é um passo de cada vez, porque o crescimento do recém-nascido é assim. Saulo está ali, se a gente colocar ele aqui no chão, ele não vai conseguir subir esse degrau, mas daqui a mais ou menos um ano, Márcio vai ter que estar correndo atrás dele, porque ele vai estar subindo aqui. Poliana vai ter que estar correndo lá para trás, porque Saulo está derrubando os negócios tudinho lá, e está querendo dar aula aos meninos de como quebrar as coisas. E esse é o crescimento que o puro leite espiritual vai trazer para mim e para você, mas isso é gradativo. Amanhã eu vou começar um plano de leitura da Bíblia, que eu vou ler 20 capítulos e vou orar de joelho no milho durante 3 horas. Não, meu irmão, não é assim não. Não é assim não. Não é quantidade. Certo dia, Jesus estava sentado ensinando aos seus discípulos, e Jesus, é interessante que ele não perdia momento. Jesus, ele não perdia tempo. Jesus, qualquer hora era hora de ensinar. E aí estavam alguns reservatórios no templo, estavam vindo algumas pessoas depositar ofertas dentro daqueles reservatórios chamados gasofilácio, e algumas pessoas vinham com uns sacos grandes de moedas, e derramavam dentro daqueles gasofilácios aquela quantidade de moeda, e faziam um barulho gigantesco, e todo mundo olhava e dizia: nossa, aquele ali é o cara. E Jesus continua observando, e o texto diz que vem uma senhora, bem devagarzinho, sem nada de saco nas mãos, e aí ela chega, talvez ela trouxe aquilo embrulhado em um papel, porque era tão precioso para ela, e ela pega 2 moedinhas e entrega naquele lugar, e Jesus olha e diz aos seus discípulos: aquela mulher foi a que mais ofertou aqui. E talvez os discípulos perguntaram a Cristo: como assim? Mal eu vi saindo algo da mão dela. A gente escutou só um barulhinho, parecia de uma agulha caindo. Mas Jesus, ele olha e diz: ela deu tudo o que tem. E a busca do leite espiritual, queridos, para mim e para você, é única. A sua busca por se proteger, por orar, por ler a Bíblia, pode ser ter 1 minuto do seu dia, mas que esse 1 minuto ele seja intenso, que esse 1 minuto ele seja verdadeiro, que esse 1 minuto ele seja pleno, porque Cristo está nos observando. Cristo, ele está sempre a nos observar. Quando nós adiantamos e nós vemos a segunda situação que o leite espiritual ele faz para cada um de nós, é transformar o nosso cérebro. Quanto mais nós nos alimentamos pelo leite espiritual, quanto mais nós buscamos pelo leite espiritual, nós vamos viver como Paulo afirma em Romanos capítulo 12, nós não vamos nos conformar com este mundo, mas nós vamos renová-lo, transformá-lo, mudá-lo pela renovação de quê? De quê?
da nossa mente. Querido, quando mais você buscar o puro leite espiritual, a sua mente ela vai modificando, a sua mente ela vai se transformando, a sua ótica ela vai ficando de uma maneira diferente. Eu conheço uma pessoa que ela me afirmou que só o socorro na madrugada para transformar o coração dela. E aí eu olhei e disse, por quê? Porque eu olhava para essas pessoas aí e dizia, isso aí não tem jeito mais não. Isso aí está aí porque fez tanta coisa errada por aí. Isso aí está aí porque tem uma história por trás disso aí. Mas o socorro na madrugada me transformou. O socorro da madrugada virou a minha chave. O socorro da madrugada transformou a minha mente. E me mostrou que eu estou ali não levando alimento. Eu estou ali levando amor. Eu estou ali não levando água. Eu estou ali levando carinho. Eu estou ali não levando café. Eu estou ali levando Cristo. Para aquelas pessoas que precisam. Da mesma forma como eu fui transformado, eles também precisam ser transformados. E isso é viver o céu aqui na terra. E isso é de fato viver plenamente a salvação de Cristo. Por quê? Porque você é santificado. Você foi purificado. Você é diferente. E sendo assim, você procura o puro leite espiritual, porque ele vai te proteger, ele vai transformar o seu cérebro, meu irmão. A sua chave vai virar, você vai começar a olhar o mundo de maneira diferente. Você vai começar a olhar as pessoas não como apenas seres, corpos. Você vai começar a olhar as pessoas como futuros pastores, futuros diáconos, futuros líderes de PGM, futuros líderes ministeriais, futuros trabalhadores para o reino de Deus, futuros servos, missionários que vão levar o evangelho para todo e qualquer lugar. Esse é o olhar que nós precisamos ter, experimentando de fato o céu aqui na terra. Amados, buscando o puro leite espiritual, você se protege, você transforma o cérebro e você se fortalece. Você fica forte. Você fica de fato revestido. E o revestimento que Cristo tem para mim e para você é com a sua armadura. A armadura de Cristo, ela vai estar te protegendo. Ela vai estar te protegendo contra qualquer cilada que o inimigo venha estar preparando para você, para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor. Amados, para nós vivermos plenamente a salvação de Cristo aqui na terra, nós precisamos ser como recém-nascidos, descansando nos braços do Pai, procurar o puro leite espiritual, porque através dele nós vamos ter proteção contra a nossa comunhão que está sendo minada, está sendo cada vez mais infiltrada. Nós vamos ter a transformação do nosso cérebro, que vai passar a olhar o outro não apenas como um ser que tem pernas e anda, mas sim como uma potência para o reino de Cristo. E nós vamos estar fortalecidos. E no versículo de número 3, e é o terceiro ponto, ele é fantástico. Ele é fantástico porque Pedro conclui de maneira bem interessante. Pedro, ele afirma que nós não temos alternativa a não ser viver esse céu aqui na terra. Nós não temos alternativa se não for viver o céu aqui na terra. Por quê? Pelo fato de nós já termos provado da bondade do Senhor, pelo fato de nós já termos experimentado o agir de Deus na nossa vida. Amados, Lucas capítulo 9, versículo 23, ele diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto ao reino de Deus.
Quem aqui já provou da bondade de Cristo? Levanta a mão. Amado, se você já provou da bondade de Cristo, busque viver o céu aqui na terra. Se você já provou daquilo que Deus fez, faz e ainda vai fazer na sua vida, busque incansavelmente descansar nas mãos de Deus. Busque o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, para Ele estar lhe protegendo, transformando o seu cérebro e lhe fortificando. Queridos, quando experimentamos a plenitude da salvação, quando vivemos os céus aqui na terra, dobramos os nossos joelhos e louvamos o nome santo do Senhor, e com a certeza de breve estarmos com Ele nos céus. Amados, vamos atrás de vidas. Vamos atrás de vidas que louvem o nome de Cristo junto conosco e se derramem aos seus pés. Nada é comparável ao grande eu sou. Queridos, Deus, Ele te chamou aqui hoje para dizer que você é escolhido. Você não é qualquer um. Você é uma pessoa diferenciada. Diferenciada porque o sangue de Cristo foi derramado por você. E você sendo essa pessoa escolhida, você sendo essa pessoa que de fato recebeu a bênção de Deus na sua vida, em suas mãos, você cada dia mais deve buscar viver e experimentar a plenitude da salvação de Cristo. Saiba que ao ouvir e ver Cristo através da tua vida, todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus como seu suficiente Salvador. Mas isso é através de você, isso é através de mim, que vamos experimentar o céu aqui na terra.